Esse é o Linha de Passe dedicado à Copa América, infelizmente com a eliminação da seleção brasileira nos pênaltis para o Uruguai. Tem muita coisa para a gente debater aqui. O caminho e o trabalho do Dorival, espero, ainda serão longos, porque é um início, o coletivo demora para aparecer, mas Mário Marra já me olha com o olhar de quem não sabe se é exatamente isso que vai acontecer. É isso mesmo, Marra? Boa noite para você. Boa noite, Dani, aos companheiros, aos fãs de esportes. Não, eu acho que vai acontecer também. Mas eu olhei com aquele olhar de desconfiança, porque, Dani, a gente está falando da Confederação Brasileira de Futebol, que é quem pegou 1 ano e meio pós-Copa do Mundo e arremessou. Abriu a janela e falou, toma aí, sim, universo. E o universo não tem nada a ver com a seleção brasileira. E agora começou um trabalho. Então, quem arremessa 1 ano e meio para o universo é capaz de fazer qualquer coisa. Mas eu acho que o Dorival vai ficar, né? Não dá nem para pensar em coisa diferente. Acho e espero que sim, Birner. Vou te dar uma boa noite. Esse seria só en passant, assim, porque seria tão absurdo demitir um treinador agora, já que o que acontece no campo hoje, para mim, é fruto de toda a desestrutura do entorno. Mas acho que assim, a gente pode até olhar para as 4 linhas um pouquinho, entender o que poderia ser melhor nessa noite de hoje. Tudo bem com você? Tudo bem, Dani. Boa noite a você, ao Mar, ao Léo, aos fãs e às fãs do esporte. Eu não tenho muito o que acrescentar sobre isso. O Bielsa chegou faz 1 ano na seleção uruguaia. O que o Brasil fazia há 1 ano? Vivia esperando que o universo resolvesse esse problema numa aventura da CBF de ter um treinador que trabalhava na seleção e no clube. Não, e ainda teve o Ramon antes. Bem lembrado. Sobre o jogo especificamente, esse foi o 15º jogo do Bielsa com o Uruguai. O Uruguai só não havia feito gols contra a Costa Rica. Né? Eu acho que o encaixe defensivo do Brasil hoje foi melhor, na jogada aérea não, mas com a bola no chão sim. Mas a parte construtiva, e aí não dá para ganhar o jogo. É um jogo muito truncado, né, Léo, para te ouvir também. Nada Acho acontece. que um ponto vai ser a arbitragem para a gente debater aqui o quanto deixou correr, mas quero ouvir teu destaque para te dar boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite, companheiros. Só um dado que me chama bastante atenção. Desde que o Brasil ganhou a Copa América em 2007 na Venezuela, naquela super atuação contra a Argentina, o Brasil só chegou à semifinal da Copa América 2 vezes. As 2 que foram disputadas no Brasil em 2019 e em 2021. As 2 em que o Tite era o técnico e era tratado como se ele não fizesse mais que a obrigação, né? Em 2011, o Brasil caiu nas quartas. Em 2015, o Brasil caiu nas quartas. Em 2016, o Brasil caiu na fase de grupos. E agora, em 2024, o Brasil cai de novo nas quartas. De 6 Copas América, o Brasil caiu antes da semifinal em 4. É muito, né? É muito para uma seleção 5 vezes campeão do mundo, com a história que tem o Brasil, com os jogadores que tem o Brasil, e estou de acordo que não dá para interromper mais um trabalho agora, que tem que ter tempo, mas eu não gostei do trabalho do Dorival na Copa América. Achei a falta de soluções dentro dos jogos muito preocupantes. Hoje, por exemplo, era um jogo que pedia mais ousadia, mas pedia muito mais ousadia quando o Brasil ficou com um jogador a mais. O Brasil teve 20 minutos praticamente contando os acréscimos e não produziu nada. Finalizou 2 vezes, uma delas na falta que tinha gerado a expulsão. Então, eu não compro a ideia da falta de jogador. Eu acho que o Brasil pode não ter uma seleção de craques e mais craques, como teve em outros momentos da sua história, mas tem bons jogadores. Sim. Ninguém vai me falar que o Brasil tenha menos grandes jogadores do que a maioria das suas concorrentes. Então, porque as 4 que passaram para a semifinal, por exemplo. Então, assim, para mim tem uma questão de comando. E dentro de um torneio, as decisões têm que ser mais rápidas. Elas têm que ser entre um jogo e outro, elas têm que ser dentro do próprio jogo. O Brasil sai tendo vencido 1 só de 4 jogos. E hoje, num jogo que, no geral, foi muito mais brigado que jogado, sim, a expulsão devia mudar isso. Sim. Né? E não mudou. Né? O Brasil, com 11 contra 10, continuou tendo as mesmas dificuldades de criação. Aí, meu amigo, pênaltis, cara, depende de um monte de coisa, sabe? Quem bate melhor, quem tá melhor no dia, uma série de coisas, a parte mental, né? Quando você começa perdendo é difícil. Então, o fato é, o Brasil não deveria ter ido para os pênaltis, pelo contexto do jogo. Quando você vai para os pênaltis, meu amigo, ganhar, perder é do jogo. E outra, né? Assim, se você até voltar um pouquinho na história, das 4 seleções que jogaram hoje, é incrível. Mas a seleção brasileira era a seleção que menos gol tinha marcado na Copa América. A Colômbia tinha mais gol, muito mais.
O Panamá tinha mais gol e o Uruguai muito mais também. Sim. O Panamá fez mais gols que a seleção brasileira na Copa América. Eu sei, o grupo da seleção brasileira não era um grupo fácil, porque tinha lá a Colômbia e tal, mas ok, Mas tinha Paraguai e Costa Rica, né? tem que fazer mais gol. Sim. É a seleção brasileira. É o que sempre fez. Podia jogar mal, mas sempre fez muito gol. Então tem mais coisas aí nesse... Tem muito sintoma de algo que não está legal há muito tempo, e eu concordo com o Léo. Esse foi a primeira experiência em um torneio do Dorival com a seleção brasileira. A primeira experiência não foi boa, mas ok, é uma primeira experiência. Vamos melhorar. Quais são as conclusões da primeira experiência? Então, Ele precisa ter. Essa para mim é a questão. Eu até queria dividir isso com vocês. Porque é óbvio que ninguém gostou do desempenho da seleção brasileira na Copa América. A gente tem todo mundo aqui, pelo menos nós 3, nós 4, concordamos que a seleção tem bons jogadores. Sim. Que podem produzir um futebol de outra qualidade. Mesmo que não produzam, mesmo que conseguem produzir nos seus clubes, onde treinam dia após dia, e alguns clubes, como por exemplo o Real Madrid, na seleção do mundo, tem o Bellingham. Bellingham seria titular com o pé nas costas da seleção brasileira, só para dar um exemplo, né? Além de Kroos, Modric, reserva, entre outras questões. Mas, independentemente disso, será que o Dorival está no caminho? Quando a gente fala do desenho da equipe, quando a gente fala da ideia da equipe, de jogo, será que é esse o caminho? Sabe o que me pega, Birner? A formação do meio-campo da seleção brasileira, quanto tempo mais ele precisava para se convencer de que as características daqueles jogadores não estavam se encaixando? E isso estava muito claro. E assim, o jogo com a Colômbia foi um sinal muito claro. Hoje, até, concordo, o Brasil competiu mais, pressionou mais, marcou melhor do que contra a Colômbia quando Foi engolido. foi engolido. Eu concordo isso. Mas o futebol não é só isso, né? O futebol, quando você tem a bola, você precisa fazer alguma coisa. Deixa eu fazer um contraponto, porque é óbvio que assim, a gente espera um desempenho melhor, a gente espera, acho que um conjunto melhor, já que estamos todos aqui dizendo que o individual existe na seleção brasileira. Principalmente na parte criativa. Principalmente na parte criativa, que é um ponto forte, né, historicamente, da seleção brasileira. Mas o que eu acho que, assim, no primeiro momento, quando ele chega nesse caos, ele abraça, para mim, claramente, pelo menos, os jogadores com quem ele já teve uma relação mais próxima em clubes. Ele pega esses nomes, acho que o João Gomes é muito isso, já que a gente está falando de meio campo. Você diz no primeiro momento, nas primeiras convocações, antes da Copa América? Acho que na Copa América como um todo. Porque eu acho que ele manteve alguns jogadores em campo por conta disso. E atrelado a isso, eu tenho uma outra colocação do que a gente estava falando antes de entrar no ar aqui. Do quanto, por exemplo, o Vinícius Júnior teria feito diferença num jogo como é o de hoje? Porque eu acho que são cenários muito cruéis para a gente fazer uma avaliação de caminho certo ou caminho errado, assim. Eu não sei se é precipitado, mas eu não me sinto à vontade para, de repente, olhar o trabalho do Dorival e dizer, não, ele não sabe para onde ele está indo dentro dessa seleção. Dani, só uma coisa. Se ele quiser fazer um jogo de posse de bola, um jogo de imposição... Não vai ser com esse meio. Não vai ser com esse meio campo, tudo bem. Aí, a partir do momento que ele tem um meio campo como esse, a gente até especulou isso um pouquinho no último linha de passe, é que ele não trabalha assim, vai fazer um jogo reativo, é para fazer reativo mesmo. Colocasse um terceiro zagueiro ali, abrisse um Ian Couto no lado direito, jogasse com 2 jogadores de velocidade que podiam fazer um 5-4-1, 5-3-2 pelo lado, não sei o quê. E você faz um jogo reativo, ele agressivo. Não ia ser queimado em praça pública se não ele ia faz ser, isso? o problema é que ele não costuma fazer isso, não fez isso ao longo da carreira dele. Ele acredita num outro tipo de futebol. Sim. E aí, olhando as principais virtudes dos jogadores do Brasil, tentando juntá-las. Vini Júnior, com espaço, num contra um, terrível. Rodrigo, muito bom. Martinelli, que mal joga, muito bom. Savinho, muito bom. Rafinha, bom. Estou pegando só os jogadores que ele convocou. Não estou nem falando dos jogadores que não estão na seleção. Será que num jogo, por exemplo, contra o Uruguai, não deveria ter feito um jogo pensadamente reativo e não forçadamente reativo, como acabou acontecendo, porque ele quer disputar a posse de bola com o meio de campo, que não vai fazer a bola ficar no Brasil como quer? E uma outra questão, para fazer o jogo que o Vini faz, por exemplo, e o Rodrigo, que eles fazem quando o Madrid é dominante em La Liga, principalmente, porque sabe jogar de outro jeito, como a gente viu na UEFA Champions League muito bem também. Ele precisa ter um meio campo que tem a bola, construtor. Sim. E esse meio campo dificilmente vai ter. Então, por isso que eu fico perguntando se os caminhos, os desenhos, tal, são exatamente os mais inteligentes para o momento do Brasil. Outra coisa, né, Vitor? Assim, quando a gente tenta analisar vai para o Campeonato Brasileiro. Hoje teve Cuiabá e Flamengo no Maracanã. Cuiabá. O Cuiabá, há muito tempo, vai tentar jogar no erro do adversário. O Flamengo vai tentar ser o time dominante. Você sempre tenta ter características, conviver com características que aqueles times te mostraram.
Qual a característica do futebol brasileiro, da seleção brasileira? Não sei. Essa? Porque essa seleção, se ela for uma seleção de posse, ela precisa sair melhor desde lá de trás. A saída do lado de trás, estava conversando com o Léo no primeiro tempo sobre isso. Cadê o Arana? Cadê o Arana? Não tinha. Eu entendo até a questão da dimensão do campo, que isso promove outras mudanças. Mas era uma saída em 3, sendo que a recomposição era com o João Gomes antes do Arana e o Arana lá na frente. O Uruguai sai bem de trás. E quase invariavelmente terminava com o Alisson fazendo ligação direta. Isso. Né? O Marquinhos foi o jogador que mais tocou na bola no primeiro tempo, porque ele era o primeiro a receber a bola para a saída. O segundo foi o Alisson. Só para você ter uma ideia de que, assim, não consigo sair daqui. Uruguai e a Colômbia conseguem Né? fazer saída de bola nesse campo. Consegue. Para dar um exemplo. E no elenco da seleção brasileira, você tem... Não é que o Douglas tem que ser titular. Não precisa. O próprio Tite, que foi muito criticado por muito tempo, e carregava o apelido, né, a pecha de retranqueiro, A seleção brasileira jogou com Casemiro e Paquetá. Poderia ser Bruno Guimarães e Paquetá. Poderia ser João Gomes e Paquetá. Poderia ser Douglas e Bruno Guimarães. Tinha muitas opções, mas dificilmente ia encaixar com o João, com o Bruno e com o Paquetá. Por quê? Os 3 não conseguiam fazer condução de bola e se aproximar dos zagueiros. Os 3 não conseguiam girar o corpo e, opa, temos aqui um Nem dos atacantes do Brasil. E os atacantes estavam esperando uma bola distante também. Então, assim, eu não consigo definir nos jogos que eu vi da seleção brasileira, e vi todos, assim, qual a característica. Eu entendo, o trabalho está começando. Perfeito. Eu sei que o trabalho está procurando começando. caminhos ainda, ele não achou. Por isso eu falei assim, eu quero saber das conclusões. Exato. Que é muito importante entender as conclusões. É um tempo para errar mesmo. Claro. Mas é um tempo que, com o erro, você precisa corrigir. Precisa corrigir. E aí eu acho que entra uma coisa de mentalidade também. Assim, a gente tem muito a seleção brasileira. O Andreas deu uma declaração que repercutiu, que foi usada pelo Bielsa como preleção para o Uruguai, do quanto o Brasil é favorito, do quanto o Brasil precisa ser respeitado. Eu fico pensando se ele faz o jogo reativo proposto pelo Birner. Como isso seria visto? Pelos Qual jogadores é o ou pela peso? torcida? Pelo mundo. Porque a torcida, se ganhar, tá tudo bem. Quer um exemplo? Reclama Eu durante acho e que quando é ganha, tá pelo tudo bem. mundo. Eu vou dar um Não exemplo. é nem assim. pelos jogadores, nem pela Eu acho torcida. que quando o Brasil assume a maneira de jogar diferente da que se considera a sua maneira histórica, tem porrada. A gente lembra da primeira passagem do Dunga pela seleção brasileira. Exato. Que o Brasil, inclusive, tinha muita dificuldade contra seleções fracas e que marcavam bem. Então a gente tinha um Brasil que não conseguia, sofria com a Bolívia, sofria com a Venezuela, mas quando pegava um jogo grandão, uma seleção forte que a atacava, ele ficava igual, desculpa o termo chulo, ficava igual o pinto no lixo. Ele esperava e matava. Tanto que o Brasil fez grandes jogos com a Argentina, Uruguai, Itália, né? Então, assim, e acho que se tivesse ganhado a Copa do Mundo daquele jeito, ninguém ia reclamar também. Estava melhor controlando até a expulsão do... Sim, mas de fato, assim, quando você tem a dificuldade, a crítica é maior também. Porque o brasileiro ele espera sempre muito da seleção, né? A seleção brasileira é aquela coisa que tem que te divertir. Às vezes o Brasil, você está no estádio vendo a seleção brasileira, tem uma galera que com 15, 20 minutos de jogo já está numa murrinha ali. Tudo bem que tem até muita torcida de clube ficando assim agora também. Mas a seleção brasileira sempre foi uma coisa histórica, né? Então, tem que se pensar. Mas eu acho que, para pegar no seu ponto, eu acho que ele tem que olhar para esse modelo que ele usou e assim... Se a única maneira que ele sabe ensinar futebol, e eu não acredito, aí eu acho que a gente tem problema. De novo, não vou defender a mudança no trabalho, mas se ele acha que o caminho desses últimos jogos é o caminho a seguir, para a volta das eliminatórias, e assim, não tem pressão de ficar fora, não tem. Que assim, se a gente olha o nível de Paraguai, Chile, Peru, Bolívia, assim, o Brasil pode continuar jogando o que está jogando agora e que vai para a Copa do Mundo. Vai para a Copa do Mundo. Mas precisa melhorar, né? Precisa melhorar. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu trazer um pouco a visão de quem está mais próximo nesse momento, né? Vejam o que vai acontecer neste Linha de Passe. Teremos Pedro Ivo Almeida aparecendo aqui para participar com a gente, direto dos Estados Unidos. Pedro, boa noite para você. Boa noite já aí, está começando, né? Boa noite. Me conta a tua percepção desse jogo de hoje, o que você ouviu mais próximo, né, nesses dias de trabalho do Dorival e tudo que você está ouvindo, acho que do entorno também, né, de torcedores de lado a lado. Tudo bem? Tudo bem, Dani. Beijão pra você, Marra, Léo, Birner, fã de esporte aqui com a gente. Dani, eu vou voltar uns diazinhos atrás, aquele pré-jogo ali contra a Colômbia, que eu inclusive participava do seu programa, do ESPN FC.
e que você até, num tom até de brincadeira, mas querer sentir a temperatura daqui, você falou, poxa, mas vocês não estão confiantes? Não tem que estar confiante, independentemente da torcida colombiana. Então, não é uma sensação do jogo de hoje. O Brasil, desde a segunda partida, ele já começou a encarar decisões. E eu nunca senti exatamente um clima de confiança dentro do que é a seleção brasileira. Tinha um clima de confiança nas entrevistas, porque o Brasil é favorito, porque estamos confiantes, eles que têm que nos respeitar, porque o trabalho está no caminho certo, mas sempre houve um olhar do tipo, caramba, o que vai acontecer no próximo jogo? Empata contra a Colômbia, precisa corrigir o rumo contra o Uruguai. O pré-jogo contra o Uruguai é um pré-jogo de pouca confiança e algo mais como vamos ver como é que vai ser, vamos ver se dá tempo de ajustar, vamos ver qual é a opção. Então nunca foi exatamente um clima de confiança e que chegamos aqui agora numa surpresa total. Nossa, caramba, quem poderia imaginar um Brasil eliminado nas quartas de final? Não, foi muito mais uma coisa do tipo, início de trabalho, é oscilação, mas a coisa não está andando, a coisa não está acontecendo. E quando a gente olha para frente, o Marra já destrinchou o jogo, o Vitor, o Léo, e olhando para frente, a preocupação, eu acho que agora é muito mais como você vai reagir após uma Copa América que você termina com 4 jogos e 3 empates, somente uma vitória. A reação, para mim, a meu ver, após a primeira fase, ela não foi exatamente boa, porque você terminou com um discurso de que é natural, há uma evolução, o trabalho está no caminho certo, fomos melhor nos 3 jogos, mas infelizmente não conseguimos o resultado. Então, houve ali, a meu ver, uma tentativa de se descolar do que o campo estava falando. Uma tentativa de passar uma confiança externa que não exatamente refletia um ambiente interno, um ambiente de muita tensão, um ambiente de uma seleção brasileira procurando inimigos próximos, fosse a imprensa, fosse o povo que não está ao lado, fosse as pessoas que estão acompanhando, gastando muita energia com coisas pequenas assim, achando que tinha um inimigo maior ali, invisível, que ninguém conseguia decifrar esse inimigo. Me parecia ser um inimigo mental, interno, próprio da seleção. Então é muito difícil quando você planta alguma coisa, você colher diferente. Então não vi uma seleção plantando confiança, plantando trabalho, plantando, pavimentando um caminho certo. Hoje trouxe para um jogo ali disputado, físico, algumas vezes mais brigado, algumas vezes não, durante boa parte do tempo, mais brigado do que jogado, e só assim poderia competir com o Uruguai. Na bola, o Uruguai jogava mais bola que o Brasil na Copa América. Segurou, suportou. Uma grande atuação, a meu ver, da linha de zaga da seleção brasileira, muito exigida, porque não existia meio de campo, né? Uma atuação mais uma abaixo do meio de campo. Quando a gente pergunta na coletiva sobre o meio de campo, o Dorival tergiversou um pouco, não falou, então me parece algo que estava caminhando para acontecer e que a seleção brasileira internamente não queria acreditar que estava acontecendo. O trabalho não aconteceu na Copa América. Agora, para mim, a preocupação é como vai se reagir após um trabalho que não aconteceu. Porque sair daqui hoje, falando mais uma vez em evolução, em caminho certo, em oscilação natural, aí o tombo pode ser maior nas eliminatórias. E aí a CBF, que não tem convicção de absolutamente nada, não por acaso a gente está no 3º microciclo dentro de um ciclo de Copa do Mundo, talvez não sustente essa oscilação natural como sustentou em outras oportunidades. Ô Pedro, você fica aqui no telão, então você está ao vivo o tempo todo, claro. Chama, participa com a gente. E eu fico pensando assim, tem vários elementos de jogo que precisam ser tocados, né? Coisas que precisam ser ditas. É claro que o peso individual, ele é menor a partir do momento que a gente está falando de um processo que está falho. Mas assim, o Vini não estava hoje. Fez falta. O Endrick, que acaba entrando num jogo importante como é esse, mais uma vez não me pareceu sentir o peso. Pode ter sentido muitas outras coisas. Pode ter sentido falta de entrosamento, mas o peso do jogo não me parece que tenha sido problema para ele, Marra. Eu também acho que não. Acho que assim, ele não foi bem por causa do tamanho da partida. Não, acho que não. Acho que não foi bem porque a seleção brasileira não jogava com um atacante, não jogava com jogadores de movimentação. E, a partir de hoje, passou a jogar com um jogador como ele, né? Que buscava ser referência, que buscava o contato físico, inclusive. Sim. E apanhou, né? E apanhou. Apanhou direitinho, inclusive. Eu acho que não dá para achar esse tipo de culpado. Em relação ao Vinícius, eu não tenho coragem de falar que ele não fez falta. Eu acho que as características do jogo não permitiriam que ele fosse um jogador excepcional como ele é. Seria um jogo de luta para ele também. Embora ele teria, o Araújo saiu machucado, tudo bem, mas ele reviveria um embate que já é um clássico dos super clássicos, né? Entre Real Madrid, Real e Barcelona. Mas ele é um jogador extra classe. Ele é um jogador que piscou, ele chega na área. Ele não conseguiu fazer isso na Copa América. E eu acho até, eu sei que esse não é o tema, mas acho até que a Copa América aumenta o tamanho do Neymar. Eu pensei que a Copa América não fosse aumentar o tamanho do Neymar. Eu não concordo.
eu acho que a Copa América aumenta. Eu não concordo. Por quê? Porque, no final das contas, todo mundo sabe que o Neymar é tecnicamente, de longe, o melhor jogador da seleção brasileira. Sim. Se tiver em forma e a fim de jogar bola. Mas o pacote Neymar é um pacote que, para o Neymar render tudo que ele ainda pode render para a seleção brasileira, esse pacote precisa ser encostado. Não adianta você trazer o Neymar com o pacote, com não sei quem entrando no vestiário, com os parceiros, tudo. A seleção brasileira não é a casa do Neymar. A seleção brasileira é algo que pode fazer do Neymar um jogador ainda maior e uma honra para o Neymar poder jogar na seleção brasileira. Ele não pode chegar... Eu vou contar uma história aqui, vou dar um exemplo. Vou pegar falando do Pelé. Pelé, sabe que eu trabalhei muito tempo com o Rivelino. Eu tenho muito carinho pelo Riva, assim. E ele contou que na Copa de 70, os jogadores chegaram 3 meses antes na Copa do Mundo, para adaptação, hoje em dia não é mais possível fazer isso, e que serviam na refeição um bife muito duro. E os jogadores não gostavam. Aí eles olhavam o Pelé cortando o bife pequenininho para poder mastigar, engolir, sem nunca reclamar. Nunca abrir a boca. O Pelé não tinha regalias numa seleção brasileira vencedora. Eu sei que é outro tempo. Eu estou entendendo tudo. Eu sei que é outro tempo. Eu só acho que para o Neymar chegar e ser o Neymar que o Brasil precisa, a seleção brasileira precisa ser um time forte e competitivo, independentemente do Neymar. Porque aí o Neymar pode vir e se adaptar, até porque os jogadores adoram o Neymar, ao que for necessário. Forte e competitiva, seu Neymar? Não, mas a única Copa América que o Brasil ganhou foi sem ele. Deixa eu te falar uma coisa, Birner. Eu entendo a qualidade do Neymar. Se o Brasil tivesse jogado bem e ganhado a Copa América, para você a conclusão seria, não precisamos do Neymar? Não, ao contrário. O Neymar inteiro em forma e a fim de jogar. Esse é o meu ponto. É sempre bem-vindo. Só que tem que acabar com essa história de que o Brasil sem Neymar não anda. Não, mas isso assim, qualquer seleção tem que andar para frente. Independentemente de um ou outro. Porque isso aumenta o tamanho do Neymar. A Argentina tá vendo. Não assumiram e coletivamente não assumiram. Mas estavam jogando mal quando o Neymar estava jogando antes também. Acho. Neste mês de competições, estamos descobrindo ou nos dando conta de que a Argentina e Portugal, daqui para frente, vão ter que aprender a jogar sem Messi e Cristiano Ronaldo. Isso. Né? Então, um dia o Brasil vai ter que aprender a jogar com o Neymar, sem o Neymar. Mas o pessoal brinca muito em redes sociais sobre o Neymar hipotético, né? Então, se o Neymar tivesse, o Neymar isso, aquilo, um personagem que se ele tivesse, salvaria todos os males do mundo. Mas ele pegando para valer, ele tem mais 1 ano de contrato na Arábia Saudita e o próximo passo dele acho que vai ser muito interessante para entender como ele vai querer chegar na Copa do Mundo. Né? Onde ele vai querer jogar o último ano antes da Copa do Mundo. Porque acho que esse próximo ano na Arábia Saudita pode ser até interessante para ele ter um ambiente menos pesado, digamos assim, de menos cobrança física. Mas passou um ano se preparando no PSG, nem aí para o clube para chegar na Copa do Mundo inteiro. Nem duvido que ele faça isso. Mas ele se colocando em boa condição física, eu acho que ele tem que fazer parte dos planos, independentemente da seleção estar bem ou mal. Mas sem o pacote. É que são duas coisas... Mas o que é o pacote? Mas aí o pacote é o pai entrando na concentração. Mas isso é um problema da CBF. A gente está falando de time. E que provavelmente não vai ser resolvido, gente. Eu falei isso antes de começar a Copa América. Quando começou a Copa América, eu falei, a melhor coisa que poderia acontecer para o Dorival nesse momento é não ter que lidar com a presença do Neymar sem que isso tenha sido uma escolha dele. Porque, na minha percepção, Pedro, eu vou jogar aí, isso tirava um pouco do peso do ambiente e da expectativa de como a seleção agiria com o novo treinador. Só para você entender o que eu penso, já tocando pro Pedro. Com o Neymar. Entre Neymar, Messi e Cristiano, tá? O meu preferido, e é uma coisa minha, porque eu gosto muito do esforço e tal, é o Cristiano. O mais genial é o Messi. O Neymar é bem melhor que o Cristiano tecnicamente, mas não é mais produtivo. Não, Desculpa, tudo Pedro. bem, mas aí são debates distintos, assim. Só isso. Acho que como ele se encaixaria nessa seleção e o peso que ele ganha ou não, Pedro, nessa seleção, é uma coisa que vai numa outra estrada da característica e da capacidade que ele tem de ser brilhante. Vamos criar uma nova Neymar dependência. Você ouviu o nome de Neymar aí nesses dias? Me conta. Todos os dias. Todos os dias. O Neymar é parte presente do ambiente da seleção brasileira 24 horas por dia. Enquanto a seleção treinava em Orlando, a conversa entre os jogadores era quando o Neymar chegaria. E aí até foi através de conversas assim que a gente ficou sabendo que ele chegaria somente na Califórnia. Até noticiamos, o Neymar vai encontrar o grupo em Los Angeles para a estreia e depois no segundo jogo contra Las Vegas. Então há uma devoção, não sei se exagerada,
se é normal. Esse grupo aqui, ele quer o tempo inteiro saber do Neymar. O ambiente da seleção, ele ainda não se desgarrou do Neymar. O Neymar ainda é esse sol aqui para muita gente. Então, se está treinando em Orlando antes da Copa América, a preocupação é saber quando que o Ney chega. Ah, o Ney chega em Los Angeles. Se ele chega em Los Angeles, ele vai estar no segundo jogo em Las Vegas. Aí ele treina no campo que a seleção está treinando em Los Angeles. Ele vai com os jogadores, ele vai para o hotel, ele depois vai para o vestiário. Depois do jogo aqui em Las Vegas, na vitória sobre o Paraguai, teve um encontro, uma confraternização, uma festa, como queiram chamar, que o Neymar estava com os jogadores, com as famílias. Então, não é que o Neymar não participa, o Neymar ele não jogou. Mas o Neymar praticamente o tempo inteiro ele esteve no ambiente da seleção. E não tem muito esse papo de que vamos andar assim o Neymar. O que eu acho é que eu tô com o Marra. O Neymar ficou maior para a seleção. Você sair daqui jogando bem, talvez, ou tendo um plano que não dependa dele, não é que não dependa. Não é que ele não tem que jogar, é que não dependa. Hoje a seleção precisa pensar onde é que o Neymar pode entrar para ajudar, porque sem ele não está tendo jogo. Então o trabalho ele fica maior. Tá todo mundo agora esperando para saber se ele volta em setembro, nas eliminatórias, se ele volta em outubro, se ele vai estar inteiro. Os jogadores querem saber disso. E ele também é um escudo. A cobrança é menor para os outros quando se tem o Neymar. O Neymar é o rosto dessa seleção. Agora, achar que ele está longe, que ele está afastado, que não vai... O Neymar está o tempo inteiro presente no ambiente da seleção. A seleção é onde o Neymar se sente mais confortável, onde os jogadores gostam de estar com o Neymar, onde o moleque que é mais novo, ele quer estar na seleção para viver um dia a dia com o Neymar. Então, achar que ele não vai estar ali, ele vai jogar a Copa de 2026 se estiver inteiro, fisicamente, se o Brasil, sabe, estiver lá e acha que vai estar. Então, não é que o Neymar está distante, ele não jogou, mas no ambiente da seleção ele teve o tempo inteiro, Dani, respondendo a sua pergunta do Neymar aqui. E eu acho que isso acaba contaminando o ambiente, porque você nem tem o Neymar em campo, você nem tem a genialidade e você nem tem o sossego. Só mais um ponto. Eu acho, por exemplo, o jogo do Brasil contra a Croácia, a eliminação na Copa do Mundo, só ganhou porque o Neymar estava em campo. Não, muitos jogos. Muitos jogos. Muitos jogos. Isso não é uma coisa discutível. Eu só acho que a seleção precisa ser formada de um jeito em que o Neymar seja o grande protagonista e haja outros protagonistas. Porque o Brasil foi formado nos últimos anos para o Neymar protagonizar tudo na seleção brasileira. E o Brasil tem jogadores, tem vários jogadores que podem ser protagonistas. Mas, Vitor, vão ser em 100 jogos menos vezes do que vai ser o Neymar. A vida é um teste limite. A vida é um teste limite. O filho tenta saber qual é o limite com o pai. Todas as relações, os limites precisam estar claros. Quem não põe limite é a CBF. A CBF é que permitiu tudo. Então, assim, agora durmam com barulho desse. Vocês não cortaram o limite nunca. Agora é tarde. Eu não estou querendo Neymar fora da seleção. Não, de jeito nenhum, mas só acho que como todos estará nós. lá, é só isso. Eu acho que ele só não pode estar a partir do momento em que ele está pelo nome. Essa foi, a discussão da semana em Portugal foi essa. No momento da carreira do Cristiano Ronaldo em que ele está, valia a pena transformar aquilo na última Euro do Cristiano Ronaldo? Vamos fazer tudo por ele e ele dentro do campo, perdendo disputas que ele nunca perdeu, perdendo chances que ele nunca perdeu, porque o senhor tempo, ele passa para todo mundo, né? Então, eu acho que se chegar nesse momento, de que o Neymar está ali, está se arrastando, não consegue fazer a diferença e só está ali porque é o melhor jogador da sua geração, aí é uma coisa. Mas eu tenho convicção de que o Neymar, como jogador de futebol, tecnicamente, e acho que é um cara que como vocês colocaram e o Pedro colocou também, ele no ambiente, as pessoas gostam, os jogadores gostam dele, olham para ele com respeito, até com uma certa reverência. Eu não acho que ele seja um cara que se faça mal para o vestiário da seleção brasileira. A questão para mim é o que ele pode agregar tecnicamente. Isso ele tem que provar agora, né? Sim. Tem que ver como é que ele vai voltar. Já ficar um ano parado no futebol, talvez volte um pouquinho antes de um ano, mas é muito tempo. E ele já é um jogador de 32 anos. A recuperação de lesão para um jogador de 20 e poucos e para um jogador de 30 e tantos é diferente. Então, vamos ver. E num nível de competitividade mais baixo. Também. Enquanto isso, eu fico pensando no outro lado, né? Na outra ponta, hein, Pedro? De quem está na seleção, né? De quem esteve com essa seleção na Copa América. Se tem algum jogador, e aí quero ouvir todos vocês, que individualmente a gente acha que ganhou o espaço, assim. O Endrick ainda é muito precipitado, acho que falar em espaço. O Rodrigo... talvez mereça um olhar diferente, apesar de ter demorado para entrar. Ficar brava. Sabe quem foi o melhor jogador do Brasil na Copa América? Hoje, quem? Rafinha. Eu ia chegar exatamente no Rafinha, Exatamente. que talvez seja um nome Rafinha. que a gente olhe, Pedro, com esse olhar de assim, esse aproveitou o espaço para ser olhado diferente.
E o Rafinha ser o destaque da seleção na Copa América diz mais sobre a seleção de forma preocupante do que sobre o Rafinha de forma positiva. Tinha muita coisa para se entregar. Depois dos amistosos, eu particularmente fiquei com uma esperança de ver algo a mais do Rodrigo e troca-se a posição de onde o Rodrigo rendeu mais para comandar o Vinícius por ali. Esperava-se um pouco mais de outros nomes, eu esperava, claro, do Vinícius, que dependia de um encaixe melhor coletivo também. Então, assim, o Rafinha chegar aqui, eu concordo com, acho que foi o Birner que falou que ele foi o nome, diz muito sobre a seleção, sobre o que a seleção não conseguiu fazer ou não conseguiu potencializar outros jogadores que têm até individualmente mais talento, mais capacidade técnica, podemos dizer assim. E acho que é importante refletir por que foi o Rafinha o melhor. Era esse o jogo? Era esse o desenho? Se começou a Copa América pensando que ele seria o grande destaque, colocando ele como protagonista? Acho que não. O pessoal aqui está querendo mandar um tchau, os uruguaios estão meio animados, mas vamos continuar no papo aqui, Dani. Então, acho que isso precisa ser colocado na balança. Acho que tem muita coisa. O Militão perdeu o pênalti hoje, mas acho que ele fez uma partida muito interessante, muito exposto, como eu falei até no meu primeiro comentário. O Marquinhos, para mim, não foi exatamente um destaque assim, algo fora da curva. O João, para mim, teve abaixo. O Paquetá eu esperava muito mais. Acredito que a comissão técnica também. O Rodrigo se esperava muito mais. Então, para tentar passar numa lista de jogadores, o Savinho, ainda que não tenha um brilho técnico em todos os jogos, a quantidade de vezes que ele é acionado pela comissão técnica, ou entra em campo, ou é titular, ou é testado em atividade, me parece que ele sai daqui com um saldo positivo com a comissão. Não exatamente numa análise nossa, mas é um cara que sai um pouquinho maior do que chegou. O Vini não aconteceu. A gente pode debater depois, durante toda a programação, por que não aconteceu e onde a seleção não fez ele acontecer. E acho que fica muito pouco para tirar. A gente está com muito pouco para tirar da seleção nessa Copa América. E aí vai muito além da tal luta, que eu já vi que o Dorival está citando em entrevista, que a seleção foi valente, lutou. Tem muito pouco a se extrair, se espremer assim, de uma seleção que chega aqui, tem 3 empates em 4 jogos e fica insistindo que há uma evolução. Evolução de quem, aonde, de que sistema? Porque a defesa, ela não conseguiu sair jogando. O meio de campo, ele não controla. O ataque não recebe a bola em condição de criar. Então eu fico pensando o que é essa tal evolução. Isso eu acho que cabe uma explicação. Repito, é muito mais com o que você vai tirar daqui e olhar para frente do que exatamente pensar que algo deu certo. Acho que o resultado é soberano. A campanha não é boa. Dá para evoluir coletivamente? Vocês veem um futuro... Então, porque assim, se não se fala em evolução até aqui e tem um individual que sobressai, e justamente o cara que todo mundo falava assim, não, mas quem sai para entrar o Endrick, o Rafinha? Quem sai para fazer o teste, o Rafinha? O Rafinha. Então, tudo desembocava ali e ele é o cara que aproveita isso de uma outra maneira, né? Como olhar para essa experiência positiva, vou colocar assim, dentro desse deserto, e pensar numa evolução coletiva. Como é que a gente faz isso? Olha o silêncio. Olha o silêncio. Como é que a gente faz isso? Bom, é a pergunta dos milhões. Primeiro, e o torcedor brasileiro comemorando. O Pedro super sério, olhando pra frente, que ele não quer dar trela, é difícil, tá? Vocês não sabem o que é entrar da rua assim, não. É porque é aquele momento que você torce pro cara não te encostar, pra ele não bater na sua câmera, pra você conseguir ouvir o estúdio. Do meio da leve rua. Tensão aqui. O pessoal acha que a intenção é bater pênalti, mas vai daí, Dani. Tentando responder a sua pergunta, Dani, eu acho que só não vale dar murro em ponta de faca. Sim. Acreditar que o modelo que não está funcionando, insista nele que ele vai funcionar. Porque me parece que é o que ele tentou fazer durante essa Copa América. Não, alguma hora vai pegar esse jeito de jogar que eu quero com esses jogadores. Tá? Então, eu acho que, por exemplo, a dupla João Gomes e Bruno Guimarães como característica para fazer o Brasil sair de trás, não pegou e acho que não vai pegar. Sim. Tá? Então, ele tem que pensar em outras alternativas. Eu não acho que é questão de quem joga onde joga, igual se discutiu muito aí, porque são todos bons jogadores. Sim. Mas você tem que pensar dentro da equipe como é que é o funcionamento, né? Porque hoje tem uma coisa muito clara, ele quer jogar com o lateral esquerdo que apoie mais, porque ele tem o Danilo do lado direito. Mas, por exemplo, como o Birner colocou, por que isso não pode ser um sistema definitivo de 3 zagueiros? Porque o Danilo na Juventus é zagueiro. Inclusive é zagueiro pela esquerda. Do outro lado, Do outro lado. Então, é aquela coisa de... Você tem jogadores que fazem uma função nos clubes e o Arana no Atlético é esse ala com bola que sem bola vira lateral. Praticamente um ponta com bola. Com o Tite, os jogadores iam para a seleção e faziam coisas muito parecidas que fazem com os clubes. Então, eu acho que um ponto aqui é esse. A gente está vendo muito pouco os jogadores fazerem funções e terem comportamentos no campo que são parecidos com o que fazem nos clubes.